Shalom do Eterno, nosso Criador, seja com todos. Que a paz do nosso Deus abençoe a você, a sua vida, a sua família. Hoje nós vamos analisar aqui na Palavra de Deus um tema muito interessante, que é falar sobre Miguel. Quem é Miguel, o arcanjo? Vamos considerar alguns aspectos que a Palavra de Deus traz a respeito desse ser chamado Miguel. Primeiro, Miguel ele é um arcanjo. Na verdade, ele é o único arcanjo que aparece nas Escrituras Sagradas. Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos a palavra arcanjo no plural. É interessante que muitos cantores, eles, até pregadores, quando falam de arcanjo, usam no plural arcanjos, os arcanjos. Mas na realidade, irmãos, nas Escrituras Sagradas, nunca aparece a palavra arcanjo no plural. O outro aspecto que nós vamos aqui analisar é que Miguel ele é um ser de muito poder e autoridade, cujos outros anjos submetem-se à sua voz, à sua vontade, A palavra arcanjo significa o anjo principal, o principal dos anjos. É o líder de todos os anjos, é o arcanjo. E o terceiro aspecto é que todas as vezes que a figura de Miguel aparece nas Escrituras, sempre está acontecendo ali uma contenda, uma luta, uma guerra, uma batalha. E ele vem liderando todos os anjos de Deus nessas batalhas, nessa guerra. Ele vem justamente para dar vitória, para conquistar, conseguir a vitória. Ele vem comandando, amém? Então vamos ver aqui na Bíblia algumas partes, as partes da Bíblia que falam de Miguel. E vamos tentar entender quem é esse ser, Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Eu espero que você acompanhe o texto aí em sua Bíblia. Daniel capítulo 10. Vamos ler os versículos 12 e 13. Diz aqui: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então nós vemos aqui um relato de um ser especial também, que é a palavra do Eterno. Aqui você lendo o capítulo 9, você vai ver que essa pessoa que fala com Daniel é o anjo Gabriel. E ele disse aqui para Daniel que foi enviado para dar resposta às orações de Daniel. E diz que por 21 dias o rei da Pérsia o resistia. Ou seja, uma influência espiritual havia sobre o reino da Pérsia que resistia, a Gabriel. Então, Miguel ele veio ajudar. Miguel ele veio, e assim diz o anjo Gabriel, que aí ele conseguiu a vitória. Interessante também que o texto diz assim, versículo 13, mas porém Miguel, um dos primeiros príncipes. E uma vez um homem disse para mim, olha, esse não existe só um arcanjo, existem arcanjos. Por quê? Porque Miguel, ele é um dos primeiros príncipes. Então os outros príncipes também são arcanjos. Mas na realidade, irmãos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que fala no arcanjo Miguel e não fala mais em nenhum outro arcanjo. Tá bom? Então aqui nós vemos que Miguel ele aparece para ajudar o anjo Gabriel, e assim o anjo conseguiu a vitória. Ele disse, vamos para Daniel capítulo 12, virando uma página aí da sua Bíblia, o versículo 1 e 2, é importante a gente ler aqui, Diz a palavra do nosso Pai Celestial, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Olha, irmãos, quem é Miguel? As Escrituras dizem que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo.
E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. O versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, novamente aqui, pela segunda vez, aparece Miguel. E aqui tem um destaque muito interessante a respeito de Miguel. Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Novamente ele entra em batalha para salvar o seu povo, né? E diz aqui também que quando ele vem, haverá a ressurreição dos mortos. Então Miguel, o grande príncipe. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, o versículo 7. Mais uma vez as escrituras sagradas nos falam sobre Miguel. Diz aqui, meus queridos irmãos, o versículo 7 do capítulo 12 de Apocalipse. Houve peleja no céu. Tem Bíblia que tem batalha no céu. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e seus anjos. Olha, irmãos, diz aqui que houve uma peleja no céu, uma luta, uma batalha. E Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e seus anjos. Olha aí, tá vendo? Dois partidos, né? Dois exércitos lutando lá no céu. Um comandado por Lúcifer, por Satanás. Satanás e seus anjos. E Miguel, junto com seus anjos, pelejava contra o diabo e seus anjos. E vamos aqui para Judas. Visão Apocalipse, tem o livro de Judas. Você vai para o versículo 9. Mais uma vez nós vemos aqui. Contudo, o arcanjo Miguel, aqui ó, o principal dos anjos. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: que Arro te repreenda. Então, meus amados irmãos, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo. Aqui aparece Miguel, o arcanjo. Então, Miguel, ele é o único arcanjo que aparece nas escrituras sagradas. Vamos atentar que o arcanjo é Miguel, é o principal, é o príncipe, o grande príncipe, não é? É aquele que comanda as hostes de todos os anjos e entra em batalha para defender seu povo. Então Miguel, o arcanjo Miguel, contendia com o diabo, pelejava com o diabo. Amém, meus queridos irmãos? Mas então, quem é Miguel, o arcanjo? Pelos textos que foram lidos, já dá para nós termos uma ideia de quem é Miguel. Mas vamos fazer algumas comparações. Apocalipse capítulo 12, o versículo 7. Os irmãos estão lembrados que a leitura diz assim: que Miguel e seus anjos, né? Miguel e seus anjos. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Veja aí o versículo 41. Vamos ver o que é que diz, versículo 41. Vamos fazer uma comparação de texto. Nós vamos comparar Apocalipse 12, verso 7, que diz: Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, o diabo e seus anjos. E aqui, ó, lá diz assim: Miguel e seus anjos. Então, Miguel tem anjos, tem um grupo, os anjos estão sob o comando de Miguel. Então, vamos ver aqui: Miguel e seus anjos. Mateus capítulo 13, verso 41. Diz aqui: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Então, irmãos, quem é que vai mandar os seus anjos? A gente vê que Apocalipse 12, 7 diz Miguel e seus anjos. Aqui o mestre diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos. Amém? Vamos para Mateus capítulo 16. Passando mais umas duas páginas aí, ó. 16, o verso 27.
Novamente, o nosso Salvador ele diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então lá em Apocalipse diz Miguel e seus anjos. Aqui diz que diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos. Amém? Vamos aí em Mateus capítulo 24. Mateus 24, verso 31. Nos diz a palavra aqui do nosso Pai Celestial: e ele enviará os seus anjos. Está vendo? O nosso Mestre, o nosso Salvador, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Então aqui ele enviará os seus anjos. 1 Pedro capítulo 3. Vamos ver esse texto aqui, 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. 1 Pedro 3, 22, fala aqui sobre a autoridade do Messias de Cristo, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então os anjos eles são subordinados a Miguel, e os anjos aqui estão subordinados a Cristo, ao Messias. Amém, meus amados irmãos? Então vamos lá, Miguel e seus anjos, e aqui diz: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e ele enviará os seus anjos. Amém? Vamos, Daniel capítulo 2, o versículo 1 diz assim: Miguel, o grande príncipe. Quem é, meus amados irmãos, o grande príncipe? Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Vamos aqui ver esse texto. Isaías capítulo 9, verso 6, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, aqui o significado de seu nome, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então esse menino aqui, que é o Messias, que haveria de nascer, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe. Apocalipse 2, o verso 1 diz: Miguel, o grande príncipe. Irmãos, quem é o grande príncipe? Quem é o príncipe da paz, né? Que vem defender seu povo? É o nosso Salvador, amém? Daniel capítulo 12, o versículo 1, também nos diz o seguinte: que ele é o defensor dos filhos do seu povo. Ou seja, quando o povo de Deus, o povo de Israel, estiver em apuros, estiver cercado pelos exércitos, diz aí então que Miguel irá defender o seu povo, virá socorrer o seu povo, virá livrar o seu povo dos seus inimigos. Diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo. Então, no livro de Lucas, o capítulo 1, Lucas capítulo 1, aqui tem a oração, o cântico de Zacarias, no livro de Lucas, e Zacarias ele diz as palavras semelhantes a Daniel capítulo 12. Então vamos ver aqui, Lucas capítulo 1, o verso 67, diz assim, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Aqui ele já está se referindo ao nascimento do Messias. E diz: como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas. E ele diz aqui, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, e para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança. Amém? Então aqui Zacarias, em sua oração e agradecimento ao Eterno, ele usa as mesmas palavras ali que Daniel capítulo 12, lá diz que Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, se levantará para defender seu povo. E aqui Zacarias diz que o Messias virá para isso, diz, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, e para usar de misericórdia. Então é assim que virá o Messias, irmãos. Ele traz aqui a obra de Miguel, né? E vamos lá. Daniel capítulo 12, o versículo 1 e 2, lá diz também que haveria a ressurreição dos mortos, né? Se você quiser relembrar o texto, é só dar uma olhadinha.
Diz que Miguel vem para defender seu povo, os filhos de seu povo, e haverá ressurreição dos mortos, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, quando Miguel vir, haverá ressurreição dos mortos. 1 Tessalonicenses, meus amados irmãos, também fala aqui da ressurreição dos mortos, mas esses mortos ressuscitam quando quem aparece, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Olha, irmãos, que texto maravilhoso. Lá, Daniel capítulo 12, fala da vinda do grande príncipe, Miguel, o grande príncipe. Vai defender o seu povo, vai ressuscitar os mortos. E aqui diz assim, e no livro de Judas diz Miguel, o arcanjo, que Miguel, ele é o arcanjo. Aqui diz, portanto, o Senhor mesmo. Quem é o Senhor mesmo? Portanto, o Senhor mesmo, nosso Messias, dada a sua palavra de ordem. Ou seja, irmãos, ele é que vai dar ordem, ele é que vai falar. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Então, irmãos, quem é que fala aqui? Quem fala aqui é o Messias, é Cristo quando ele vier. E diz, portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ele ordenará que os mortos ressuscitem, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Então, irmãos, esse texto aqui já disse tudo. Quem é Miguel Arcanjo? Miguel Arcanjo é o Messias, é Cristo. Diz aqui, portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos no Messias ressuscitarão primeiro. Está vendo, irmãos? O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, ele nos mostra a mesma coisa lá de Daniel capítulo 12, que quando Miguel, o grande príncipe, vier defender o seu povo, haverá a ressurreição dos mortos. E na vinda do Messias, diz, portanto, o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, é ele que dá a palavra, ouvida a voz do arcanjo, ou seja, a voz dele é voz de arcanjo, e diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém, irmãos? Por todas essas informações e essa união de texto, nós não temos dúvida de que o arcanjo Miguel, ele é a pessoa de Cristo, é a pessoa do Messias. Mas o nome Miguel, irmãos, ele tem um significado. Uma pessoa na Bíblia, tem pessoas que têm outros nomes, Jacó, Israel, Pedro, Simão, João e Jonas, Barjonas, né, João e Tiago. Então, irmãos, pessoas têm outros nomes, Abraão, não é? Então assim por diante. E o nome Miguel, o nosso Messias tem esse nome Miguel apenas como um significado de sua ação, de seu ato. O nome ele caracteriza o caráter do que ele está vivendo. Então, o que significa, irmãos, o nome Miguel? O nome Miguel, o significado é quem é semelhante a Deus. Miguel, quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante a Elohim? E eu quero que você acompanhe esse texto comigo, Hebreus capítulo 1, para nós concluir o nosso pequeno estudo. Eu espero que possa ter ficado um pouco compreensível para vocês. Hebreus capítulo 1, o verso 3. Então, assim, a palavra Miguel, o nome Miguel, tem um sentido, um significado. Quem é semelhante a Deus? Então, quem é, meus amados, semelhante a Deus? Hebreus capítulo 1, verso 3, diz, ele é o resplendor da glória, da sua glória, e a expressão exata da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Aqui, irmãos, é Cristo. Diz que ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Está vendo? Louvado seja Deus, irmãos. Por isso que ele é Miguel. Ele é aquele que é semelhante a Deus. Amém? Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Que Deus abençoe você e que esse estudo possa ter ficado compreensivo, né? E que Deus nos abençoe e até o próximo estudo, até o próximo encontro, se Deus quiser.